fala do Egito, as pessoas pensam, as pessoas do mundão, o pessoal que mora lá no Egito, as pessoas que habitam lá nesse lugar. Mas hoje eu queria dizer para você que existem pessoas, povo de Deus, hoje filhos de Deus, que estão no Egito. E Deus, ele disse: eu vi a aflição do meu povo, e por isso eu decidi descer e pedir para que você fosse lá e libertar esse povo, tirar ele daquela terra onde eles estão. Quando eu parei para pensar, como assim os crentes estão no Egito? É algo forte, irmão, porque às vezes a gente pensa que o Egito é o lugar de pessoas que não conheceram a Cristo ainda, mas existe crente morando no Egito. E isso mexeu comigo, e eu disse: Senhor, eu não quero ser Jesus, mas eu quero ajudar a esse povo sair do Egito e vir para a terra que manda leite e mel. E Deus foi falando comigo, e eu fiquei: caramba, é verdade, era o povo dele que estava no Egito. E a primeira coisa, que eu vi foi essa questão de que era o povo de Deus, era o povo de Israel que estava lá. E Deus foi levantando alguns pontos, falando comigo, e Ele disse: após dar uma promessa para um povo, eu começo a forjar aquele povo, para que a promessa não se torne uma maldição. E eu disse: meu Deus, eu preciso forjar os meus filhos, eu preciso forjar o meu povo, para que a promessa não se torne maldição. E aí eu fui começando a entender o que Deus estava falando comigo, e Ele disse: filho, todo mundo, sem exceção, tem uma promessa. E eu quero dizer para você, você tem uma promessa, amém? Mesmo que você não saiba ainda de forma bem definida, você tem uma promessa na sua vida. E eu queria trazer um texto aqui, bem conhecido da gente, para você entender que no mínimo, ou seja, ponto de partida, você tem essa promessa. Lá em Jeremias 29:11, ele diz: eu que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma grande promessa que você tem, querido. É promessa de paz. Deus, Ele não te chamou como filho para viver em confusão, em conflito. Deus não te chamou para ser pego pelas coisas que o mundo oferece. Deus não te chamou para te ver doente, querido. Quantas pessoas têm adoecido na alma? São crentes, mas estão morando no Egito. Ou são crentes e estão com saudade do Egito. E eu quero te dizer nessa noite, querido, te agarra com a tua promessa. Enquanto eu lia sobre isso, Deus me deu uma frase, e Ele disse assim: Deus quer lembrar a você tudo o que o processo vai fazer você esquecer. Queridos, quando a gente é chamado, existe uma promessa sobre nossas vidas, mas o processo é difícil. O processo, muitas vezes, ele começa a mexer com a nossa estrutura, ao ponto de a gente esquecer. E Deus disse para eu vir essa tarde dizer para você: ei, existe promessa, não esquece. Eu vim aqui nessa tarde para te dizer isso, querido. Existe uma promessa sobre a tua vida. Não esquece do que Deus falou ao teu respeito. Não permite que Satanás te roube, porque esse é o papel dele. Ele não serve para nada, meu irmão. Nem para ser pano de chão ele serve. Mas você, como filho de Deus, tem uma promessa sobre a tua vida. E Deus, Ele começou a falar comigo: filho, assim como eu me movo em fé, o meu desejo é que o meu povo se mova por fé. Fé em quê, Ricardo? Fé que existe um Deus que pagou um preço de morte para a sua vida, para te dar salvação. E Ele quer o tempo todo te lembrar: ei filho, foi por você que eu morri, foi por você que eu me entreguei naquela cruz. E Ele disse: eu quero que meu povo se mova em fé.
Porque tudo que Deus fez, irmão, Ele deu uma palavra, e existia fé naquela palavra, e ela cumpria. E Ele diz, Ele mostra na palavra que o que move o coração de Deus é a fé. Então eu e você precisa viver pela fé. A gente não pode, em meio à provação, em meio ao processo, esquecer daquilo que Deus falou para nós, porque senão a gente vai esmorecer, irmão, a gente vai parar. Porque o que não falta são sugestões de Satanás para eu e você parar. Porque ele já sabe o futuro dele. E por ele saber o futuro dele, sabe o que ele faz? Muitas vezes ele lembra o teu passado. Mas ele é burro. Porque você foi alcançado por Jesus Cristo. E você tem a mente de Cristo, e você sabe que independente do teu passado, ele não pode prejudicar o teu futuro, porque isso Deus confiou em tuas mãos. Só quem pode, irmão, fazer com que você perca a sua salvação, com que você perca a sua promessa, é você mesmo. Satanás nenhum, demônio nenhum pode atrapalhar a tua caminhada em Deus, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas as vezes que você se levanta pela manhã para começar o teu dia, Satanás faz assim: vixe, já acordou mais um. Porque ele tem raiva de mim e de você. Tem gente que faz assim: rapaz, Satanás está furioso. Eu digo: e ele sempre teve, irmão. Eu nunca vi Satanás sem estar furioso. Satanás está furioso todo o tempo por tua vida. Ele quer tragar, ele quer destruir a tua vida, ele quer te matar. Isso não pode ser novidade para mim e para você. A gente precisa estar atento. Tem coisas sutis que Satanás começa a jogar na nossa mente, e a gente começa a esmorecer na fé. Às vezes coisas pequenas, e você vai começando a esquecer da tua promessa. Mas nessa tarde eu quero dizer para você: se mova pela fé, querido. Não se mova por coisas, nem por palavras jogadas ou lançadas sobre a tua vida. Se mova pelo que Deus falou para você, quem você é. Quando Deus ele dá uma palavra, Ele espera que a gente seja intenso, para que essa palavra se cumpra. Porque muitas vezes, irmão, a gente pede para Deus fazer coisas que quem tem que fazer somos nós. Tem coisas que a gente começa a clamar ao Senhor para que Ele venha a realizar em nossas vidas, que Ele está dizendo: filho, a minha parte já está pronta, só falta a sua. Vamos andar em parceria. Antes de você entrar em qualquer guerra, pode ter certeza que Deus ele te prepara, ou Ele quer te preparar. Te prepara porque Ele já fez tudo, e Ele deixou toda a instrução na sua palavra para que você esteja preparado. Mas isso também vai de acordo com você, se você vai querer ser preparado por Deus. Deus ele requer de cada um de nós uma maturidade para cada estação. E aí começou a falar comigo Deus sobre a passagem lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 17. Ele disse assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus o guiou pela rota, não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Uau! Irmão, você tem noção do que é Deus fazer uma rota mais difícil para você? Uma rota mais longa. Se você olhar no mapa bíblico, você vai ver lá, rapaz, o pessoal fez um rodeio grande. Se eles fossem direto do Egito para a terra que mana leite e mel, dava em torno de 4 dias para eles chegarem lá. Só que eles arrodearam por baixo, pelo Mar Morto, e foi um percurso bastante longo. E muitas vezes a gente pode perguntar assim: mas meu Deus, por que Deus colocou tanta dificuldade para o povo, né? Por que Ele fez um caminho tão longo, tendo um caminho tão perto? Às vezes é assim na minha vida e na tua vida, né? Às vezes a gente faz assim: Deus está demorando tanto.
Deus, está doendo tanto, me ajuda, Senhor, me socorre, eu não estou suportando mais. Mas querido, pode ter certeza que o caminho com Deus, mesmo sendo longo, é o melhor caminho. Deus, Ele quer te conduzir para um lugar, mas Ele quer te preparar antes que você chegue lá. E veja a observação que Ele diz: se o povo foi defrontar diretamente com os gigantes, que haviam gigantes lá, os caras eram preparados para a guerra, e se o povo fosse direto, Deus, Ele disse, talvez eles queiram voltar, então é melhor que arrodeie tudo, porque nesse percurso, eu vou preparando eles. E a primeira dificuldade que eles encontraram, e por permissão de Deus, foi a saída do Egito. Faraó já havia decidido e disse: leva esse povo, porque depois de tanta peste que Deus jogou sobre aquele lugar, no final ele matou os primogênitos de toda a terra, inclusive o filho de Faraó. E Faraó desesperou e disse: leva esse povo daqui para eles adorarem, e pode levar o que vocês quiserem. Faraó desesperou, porque Faraó começou a conhecer o poder de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, os teus inimigos sabem o poder de Deus. Talvez eu e você não consiga enxergar e entender como é o poder de Deus, mas o meu e o teu inimigo sabe o poder do nosso Deus, querido. E Faraó disse: vai embora, pelo amor de Deus. Ele falou até em Deus. Aleluia. Ele disse: pode levar o povo. Só que Deus, Ele diz mais na frente: mas eu endureci o coração de Faraó. Aleluia. E Faraó disse: não, agora eu vou atrás desse povo, vou matar todo mundo, vou buscar tudinho, as riquezas que eles levaram. E aí o povo se depara com o primeiro problema, após receber uma promessa. Eu tenho certeza que se você parar e refletir, você vai lembrar do primeiro problema que surgiu assim que você converteu. E aí, meu irmão, acontece que o povo já desespera ali, e aí Deus confirmou que realmente eles iam querer voltar. Porque na saída ali, quando o faraó está chegando, eles desesperam e começam a dizer: Moisés, e agora? O que é que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer aqui. E aí Deus, Ele dá o primeiro spoiler para o povo do que ia acontecer com eles na caminhada. E aí Ele dá a Moisés o poder de abrir o mar morto ali, o mar vermelho, perdão. E o povo passa. E o povo passa pelo mar de pés enxutos e chega do outro lado, e o povo de Faraó é consumido no mar. E aí Deus começou a falar comigo: filho, se eu der o caminho mais curto, não vai dar certo. O povo vai querer voltar logo, o povo vai começar a murmurar. Eu comecei a pensar, realmente, imagina se a gente converte, Deus já leva. Converte, Deus leva. Chega lá em cima, está todo mundo lá no meio, alguns vai dizer: Senhor, eu quero reivindicar alguma coisa aqui. E Deus vai dizer: diga, meu filho, rapaz, eu só estou aqui porque o Senhor me obrigou. Eu não tive opção, o Senhor me fez converter e já levou. Não pode ser assim, Senhor, está errado. Como que o Senhor é justiça desse jeito? Como que o Senhor dá livre-arbítrio desse jeito? E Deus sabe, meu irmão, o coração da gente. Deus sabe o coração do ser humano. E aí Ele foi começando a forjar o coração do povo. E o povo passou e já ficou alegre, e começou ali a aumentar a fé no coração do povo de Israel. Mas logo em seguida eles se deparam com o segundo problema. Começa a faltar água, e o povo começa a desesperar, e já começa a falar de novo do Egito. O povo começa a dizer: lá no Egito tinha água, você trouxe a gente para cá para morrer com sede. Você veja que o povo, todas as vezes que é confrontado, ele já reclamava, já murmurava. Imagina se Deus leva direto para lutar com os gigantes. Às vezes, irmãos, Deus, Ele faz um milagre na tua vida, e logo em seguida levanta um probleminha bem pequenininho, e aí você já esquece do milagre que viveu e começa a dizer: mas meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida?
Eu não sei se isso só acontece comigo, mas várias vezes já aconteceu na minha caminhada. Deus faz um milagre hoje, amanhã levanta um problema pequeno e eu já estou... Só uma aguinha que faltou para beber, eu já reclamo. Deus sabe, meu irmão, Deus conhece o nosso coração. Depois eles tiveram um problema com o alimento. Não, porque a gente está com fome e tal, e Deus ele começa a mandar o maná do céu. Depois o povo reclama que só tem pão, ele vai e manda as cordonizes. E o povo sempre reclamando, E um último ponto que eu vi aqui, da reclamação do povo, foi quando eles levantam lá os espias para olhar a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. E aí, quando o povo vai, 12 espias, quando voltam, apenas 2, diz realmente ali, tal, tudo certo, e a gente vai consumir, vai ganhar a terra, a gente vai conquistar a terra. Mas 10 pessoas dos 12 disseram que a terra realmente era boa, mas que tinha gigante e não daria para eles conquistarem. Aleluia. Deus às vezes dá promessa para nós. A primeira coisa que a gente pensa: como é que vai ser isso? Eu desse tamanho, eu com essas condições sociais, eu dentro dessa família que eu nasci. Mas meu Deus, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu não tenho nenhum marido, uma esposa. Como que eu vou conquistar tudo isso que o Senhor está falando? Mas Deus disse que você ia conquistar, querido. Ele não perguntou para você: ó, como é que está a tua vida, para poder eu te dar uma promessa. Ele só disse para você: ó, é isso, a minha promessa para a sua vida é essa. Não cabe a mim, a você ficar perguntando: ó Deus, mas como vai ser? Será que eu vou conseguir? A gente precisa tirar o será da nossa vida, irmão. Deixa o será só para aquele cantor lá que falou será, né? Será. Com você não tem será não, com você tem Deus, com você tem a palavra de Deus, que veio para mudar a tua vida, para transformar a tua história, tirar você de condição onde você não poderia sair sozinho, e te levar para lugares onde você nunca imaginou chegar, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você pede e pensa. A gente precisa acabar com essa mentalidade de coitadinho. Irmão, muitas vezes na minha vida eu me sentia assim. Eu dizia: mas meu Deus, eu nem com pai eu fui criado em casa, passei tanta aperto, tanta dificuldade, como que eu vou chegar? A primeira promessa que Deus ele deu para mim, quando eu me formei, foi que você vai ter, não existe limites para a sua profissão. E eu disse: como, Senhor? Meus amigos todos se formaram, e os pais deram um consultório de presente, deram carro de presente, deram computadores de presente, e eu não tenho, minha família é pobre. A primeira coisa, irmão, que veio na minha cabeça foi essa. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida, porque eu não poderia ir direto para uma grande batalha. Eu precisava passar por algumas coisas pequenas antes. E eu tive que começar a pensar diferente. E Deus vem trabalhando na minha vida, e eu começo a entender que realmente não existe um limite para mim, porque eu sirvo para um Deus que não tem limite. A gente precisa passar por processo, querido. Respeita o processo, não pula processo que não vai dar certo. A gente precisa entender a estação que a gente está, porque se você não entende, você vai estar numa estação com a roupa diferente, e isso não vai dar certo. Deus ele está querendo tirar da tua cabeça essa cabeça de coitadinho. Você não é coitadinho não, Satanás disse sobre você, mas nessa tarde eu quebro na autoridade do nome de Jesus. Você não é coitadinho. Deus tem grandes coisas para a tua vida, meu irmão. Agora, pelo amor de Deus, nessa tarde não sai daqui olhando para você e sua realidade e dizer assim: Ricardo falou que Deus tem grandes coisas, mas a realidade é essa. Meu irmão, Deus ele não está perguntando como está a tua realidade hoje. Ele está dizendo para você: vai dar certo, filho, vai dar certo, porque eu sou Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Para você entender
Deus ele faz muito mais. Até para eu estar aqui hoje falando isso para vocês, eu não ia nem conseguir chegar para ministrar aqui hoje. Eu fiz um processo em casa doideira. Vou explicar para vocês. Ontem à noite minha avó estava indo embora, estava já no finalzinho. Eu falava isso aí assim, eu disse, meu Deus, eu vou pregar amanhã. Como que eu vou, Senhor? Como que eu vou? Meu Deus do céu. Aí Deus disse, ô abençoado, eu te dei essa palavra e tu está perguntando como é que tu vai? Tu vai, ponto. Quando eu cheguei aqui agora, eu fui ali na cantina, pedi uma pastilha para Luiz e uma água, né? E comecei a conversar com ele e com o Vicente. Aí Luiz fez assim, vai-te embora que tua voz já está falhando. Isso é verdade. E aí antes de subir ali, eu orei, botei a mão na minha garganta e disse, Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Existem pessoas aqui precisando dessa palavra, e eu sei que ela vai sair da minha boca. Não importa o que se levantar, meu irmão. Às vezes são coisas pequenas mesmo que quer parar a mim e a você. Porque eu poderia ter acontecido uma coisa miraculosa, grandona, e eu não vi aqui. Não consegui chegar. Mas foi apenas a minha voz falhando. E são pequenas coisas que a gente precisa vencer para depois chegar em grandes coisas. Eu fiz um comparativo, porque Jesus, ele foi de fato o nosso Salvador. E eu queria falar aqui sobre uma promessa que existe para a igreja. Lá em Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira tinha passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia. Ele viu uma nova terra. Existia uma promessa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que vai mudar a nossa vida quando a gente chegar lá. Você não vai ter dor, você não vai ter dificuldades, você não vai ter Satanás jogando coisas na tua mente, querendo te confundir. Só que Deus, ele separou o Salvador, ele separou Jesus Cristo, e ele veio, como já foi muitas vezes muito bem pregado aqui. Jesus Cristo, ele precisava entrar de forma legal no mundo, e ele veio através de uma mulher, ele nasceu, ele foi bebê, ele foi criança, e ele cresceu, até o dia que chegou o tempo do ministério de Jesus. Agora está pronto, agora vai começar. E aí João Batista, aleluia, João Batista, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Esse Salvador foi esse preparado para mim e para você. O nome dele é Jesus Cristo. O Jesus Cristo. Só que em seguida, no capítulo 4, no versículo 1, Jesus foi batizado, mas quando chega no capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você pensa, Deus preparou, ele passou pela fase de criança, adolescente, cresceu e tal, e chegou o tempo do ministério de Jesus. Pronto, agora ele começa tudo, batizou, fechou, agora vai. Só que Jesus, ao invés de ir para o povo, para começar a pregar a palavra de salvação, a vida, ele vai para o deserto. E aí eu e você passa uma situação e diz: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente se acha melhor do que Jesus, não é? Porque se Jesus passou, irmão, por uma preparação, por que eu e você não vai passar? É necessário preparação, queridos. Quantas coisas a gente vê com pessoas que não foram preparadas e de repente dá tudo ruim, dá tudo errado.
Quantas pessoas não já pregaram o Evangelho e hoje estão afastados? É uma pena isso. Mas sabe por quê, irmão? Porque quer pular processo, quer pular o tratamento de Deus. Sabe, eu tenho conhecido nesses últimos dias que ministério mágico que nós estamos fazendo parte, queridos. Sabe, eu estou fazendo a escola de ministro e eu estou vendo coisas ali que eu faço, meu Deus, que Bíblia que eu estava lendo. Sabe, é uma denominação que está preocupado contigo, irmão. Sabe como é que ele se preocupa? Ele diz, não vai viver uma coisa, o teu ministério, antes de ser preparado. Uma das coisas que precisa mais ser preparado em nós, irmão, é o nosso caráter. E muitas vezes a gente não quer se propor a ser tratado nisso. Tu sabe que é um homem vir falar de caráter e ele tem 20 pontos, né, para você desenvolver seu ministério. E dos 20 pontos, uma das coisas que ele fala dos 20 pontos é sobre aprender a palavra de Deus. Mas 19 pontos ele fala de forjar o teu caráter. Meu irmão, eu e você precisa ser forjado por Deus para poder a gente receber a nossa promessa. Para que a nossa promessa não seja uma maldição para nós, irmão. Tanta gente aí no ministério chega, cresce tão alto, mas depois a queda é grande. Deus não tem isso para você, meu irmão. Deus, ele quer te preparar para que quando você chegue lá, você possa desfrutar da terra que mana leite e mel. Deus não está interessado que você perca isso, mas ele quer te trabalhar antes que você chegue. E Jesus, ele foi para o deserto, e a primeira coisa que ele é tentado é sobre a identidade dele. Meu irmão, como a gente precisa trabalhar a identidade, como a gente precisa aprender sobre quem nós somos em Deus e quem nós somos em nós mesmos. Sabe, às vezes a gente quer viver algo glorioso, mas a gente não quer preparar para receber esse algo glorioso. E sabe o que acontece? Tanta gente se afasta, irmão. Tanta gente se perde. Quando Jesus Cristo foi confrontado, lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 13, ele diz assim: então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. A primeira coisa que Satanás faz, irmão, quando ele depara comigo e com você, é confrontar a tua identidade. Porque quando você converte, a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, foi dado o direito de serem feitos filho de Deus. Você hoje é filho de Deus, querido. Mas quando vem uma situação difícil, Satanás faz assim: cadê o teu pai? Você é filho de Deus mesmo? Porque, irmão, você está pensando que depois que converte, a vida vira um mar de rosas? Não é bem assim, infelizmente ou felizmente. Mas você vai ser trabalhado em muitas coisas, você vai ser tratado em muitas coisas. E uma das coisas que mais Satanás quer mexer comigo e contigo é na identidade, irmão. Porque se você não sabe quem é o seu pai, se você não sabe quem você é, você se perde muito fácil. Qualquer pessoa influencia você quando você não sabe quem você é e quem é o teu pai. Quantas vezes a gente vê isso? Vê um problemão e as pessoas questionam. Mas Deus, ele está querendo te preparar, irmão. Ele não quer te deixar vulnerável, para que qualquer pessoa que nunca nem teve aliança com Deus bote o dedo na tua cara. Deus, ele está forjando o meu e o teu caráter, para que a gente possa ter uma vida plena, sabe? Porque é necessário. A segunda forma que ele é tentado é sobre quebrar os princípios para ter algo que seria a sua necessidade. Quando ele diz lá nesse mesmo versículo, capítulo 3, ele diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Às vezes, dizendo que por necessidade, as pessoas podem quebrar princípios para obter alguma coisa. E tudo isso está ligado a caráter. Quando você tem um caráter bem estabelecido, independente da tua necessidade, irmão, você não vai negociar os princípios. Porque na tua identidade,
no teu DNA de cristão, existem muitos princípios. Em toda casa que a pessoa aqui, cada um aqui, foi criado numa casa, e dentro dessas casas existem valores e princípios. Na casa de Deus também existe, e a gente não pode quebrar isso. Uma das coisas que me marcou muito quando eu era criança, meu pai era policial, e ele disse para mim e para minha irmã: ó, se vocês forem pegos fazendo alguma coisa errada, eu sou policial e o meu trabalho é prender vocês. Ou seja, não cometa crime, porque eu mesmo vou lhe prender. Ele passou esse valor para mim, e até hoje está entranhado aqui. E Deus, Ele fala de muitos valores na sua palavra. E eu e você, mesmo diante de dificuldades e necessidades, não pode negociar esses valores. A gente precisa se manter firme. Jesus se manteve firme e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa das palavras que saem da boca de Deus. Amém? E eu vi uma frase de um teólogo muito massa, eu anotei aqui, Tim Keller, que diz assim: você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Às vezes a gente está procurando em coisas, ou em pessoas, ou em situações para satisfazer as nossas necessidades, mas o que eu e você precisa é de Jesus Cristo, meu irmão. O Evangelho não tem coisas novas para serem ministradas, mas tem assim, ó, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Esse é o Evangelho, irmão. Não é diante de algumas coisas a gente mudar. A terceira coisa que eu vi aqui na tentação de Jesus Cristo, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, diz assim: e lhe disse, se és filho de Deus, mais uma vez ele questiona a identidade de Jesus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E eu quero parar por aqui, porque isso aqui me chamou muita atenção. Atira-te abaixo. Para Jesus Cristo, naquele momento, ele estava na Terra Santa, né? Estava no pináculo do templo, estava no lugar alto. Ele diz: atira-te. E Deus falou comigo muito forte: quando você recebe Jesus Cristo, você chega num lugar muito alto. A tua posição é outra, porque agora você é filho de Deus. Mas Satanás chega todos os dias para você e diz assim: atira-te embaixo, que aos anjos dele dará ordem a teu respeito. Querido, isso diz respeito ao pecado. Quando ele diz te atira para baixo, ele quer descer o teu nível, ele quer descer você de um lugar alto que Jesus Cristo conquistou para você, de justiça de Deus, e quer te levar ao lugar de pecador. Inclusive, quantas igrejas pregam por aí que nós somos pecadores redimidos, ele baixa o nível de quem nós somos. Mas eu quero te dizer nessa noite, você é filho de Deus, querido. Você é filha de Deus, querida. Você não nasceu para viver em pecado, influenciado por Ele. Você nasceu para ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, aquele que te levará a toda a verdade, meu irmão. Jesus Cristo, Ele poderia ter se lançado naquilo, mas Ele decidiu não se lançar. E eu quero chamar a tua atenção: não se lança no pecado, irmão. Às vezes você pode até pensar: mas eu sou salvo, não é um pecadinho de nada que eu cometo aqui que vai me condenar. Mas se Jesus voltar, irmão, a gente não sabe o que vai acontecer. Então preserva a tua salvação, não negligencia ela. Um quarto ponto que ele falou aqui comigo muito forte foi lá no versículo 8, quando ele diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Aleluia. Deus falou muito forte isso comigo também. E Ele falou ao respeito até onde eu e você pode chegar na vida. Eu quero dizer para você com toda a convicção sobre o que o pastor Márcio pregou domingo aqui na nossa igreja.
Você nasceu para ser próspero. Você nasceu para prosperar os teus caminhos. Na nossa conexão, o Anderson falou algo muito interessante. Não confunda prosperidade com riqueza, é muito diferente. Mas Deus, Ele te fez para ser próspero. E eu creio, irmão, que se você for diligente, e você for pegar firme com a promessa que Deus te deu, você pode chegar a lugares altos. Você pode chegar a ser um grande profissional, ser um grande empresário, um grande funcionário de uma grande empresa. Você pode crescer muito, você pode ter muita riqueza. Mas cuidado, não deixa ela te corromper, irmão. Porque quando Satanás falou aqui, mostrou tudo, toda a glória, e disse: ó, eu te dou se você se prostrar. Quando a gente se prostra em riquezas, a gente está se prostrando contra quem Deus disse que não era para se prostrar. Eu creio, irmão, e eu declaro na tua vida, Deus vai te levar para lugares altos. Você vai prosperar como nunca imaginou na vida. Mas eu quero te chamar a atenção, não se perde com isso, porque isso é muito pequeno para o que Deus pode fazer na tua vida. Riqueza maior, irmão, é a gente viver com Ele, sabe, ter uma vida com Ele. Irmão, eu vou dizer para você, hoje eu estava conversando com Jesus e eu disse para Ele: Senhor, eu já vivi coisas massas na vida, sabe, coisas boas, coisas lícitas no mundão aí, ganhei bastante coisa, fiz viagem e poxa, vivi coisas legais, momentos muito gostosos. Mas quando eu estou ajoelhado, irmão, quando eu estou ali, que eu tenho um costume de fazer isso no banheiro, e o chuveiro batendo nas minhas costas, não tem lugar melhor, irmão. O prazer que eu sinto ali, sabe, a coisa gostosa que eu sinto ali, eu nunca senti, nunca na minha vida, irmão. Esse lugar é que Deus quer que você chegue, sabe, é o lugar da presença, é o lugar onde ninguém pode interferir, sabe, é um lugar onde nem Satanás tem tempo para jogar seta. Porque, irmão, quando você adentra na presença do Senhor, e vamos pensar, não quero dizer para você que a gente está fora da presença, mas o que eu quero dizer para você é quando você está na sua intimidade com Ele. Porque existe, meu irmão, o nosso dia a dia com Deus, Ele está todo o tempo conosco, até porque Ele fez uma promessa, Ele nunca nos deixaria só. Mas existe o seu momento com Ele, e você não pode negligenciar isso. Ah não, Ricardo, mas eu vivo com Deus, para que entrar na presença no meu quarto lá e fechar a porta? Rapaz, aquele lugar é o lugar onde você mais cresce. O lugar onde o cristão mais cresce, irmão, é quando ele está de joelho na presença do Senhor. Sabe, porque ali você é você mesmo. Você não tem como mentir naquele lugar, irmão. Só se você se ajoelhar no seu quarto e dizer: Senhor, eu sou assim, sem ser, meu irmão, é burrice. Você não pode dizer quem você não é ali, porque ali você está despido, você está totalmente nu, não tem nada te cobrindo naquele lugar. Aquele lugar só existe lugar de verdade. É o lugar onde você vai dizer para Ele: Senhor, eu estou assim, eu estou assado, eu estou desse jeito, mas eu preciso da Tua presença, Pai. Eu preciso ser mudado pelo Senhor. Esse lugar é o lugar onde você precisa se derramar como nunca antes. Eu vou dizer para vocês, eu amo, sabe, um dos momentos que eu mais amo na igreja é quando a gente está aqui e uma pessoa se converte. Dá um negócio gostoso aqui no meu coração, velho, um prazer, um negócio assim surreal. Mas não se compara quando eu estou ali com Ele. Aquele lugar, meu Deus, aquele lugar é o lugar onde eu sou eu, onde eu não posso esconder nada, onde eu não posso mentir. Sabe que aquele lugar é o lugar mais puro para você? Porque se você não for, você está perdendo seu tempo lá. O lugar onde o crente é mais santo é quando ele está de joelho com Deus, porque ali ele não mente, ali ele não faz coisa errada, ele não comete pecado, a não ser que ele não saiba quem é Deus. Porque se você não souber quem é Deus,
Você pode estar numa multidão, você vai mentir. Se você estiver sozinho, você vai mentir. Mas quando você sabe quem é Deus, irmão, e que o caminho dele é os sonhos melhores para você, você nunca vai mentir na presença do Senhor. E aí vamos lembrar, claro e evidente, a gente também não deve pecar em lugar nenhum, porque em lugar nenhum ele deixa de estar, né? Ele está em todos os lugares. Mas o que eu quero dizer para você é que ele reservou um lugar de relacionamento a sós com ele. Então eu quero te estimular nessa noite, para você viver o caminho de Deus para a tua vida. Você precisa se relacionar com ele. Você precisa ter relação com seu pai. E eu queria chamar o louvor, dar uma chegadinha aqui. E eu queria finalizar com um versículo que eu comecei. Você já sabe que Jesus, ele volta, ele vai vir te buscar, ele vai vir me buscar, ele vem buscar a sua igreja, mas ele quer te preparar para que nesse dia você esteja pronto, para que nesse dia eu esteja pronto. Existe uma preparação, não pula nenhuma das etapas que está proposto para você, meu irmão. Vive todo o passo, todo o caminho que Deus tem para a tua vida, porque é caminho de paz e não de mal, e você vai ter o fim que você deseja. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, e agora eu quero ler na versão a mensagem, que diz assim: vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. A Jerusalém Santa criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus, com a noiva para o marido, como a noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão vinda do trono: olhe, olhe, Deus está de mudança, aleluia, vai morar entre os homens e mulheres, eles são o seu povo, ele é o Deus deles, ele vai enxugar todas as lágrimas dos olhos deles, a morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas e o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou: olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Então ele disse: está feito. Eu sou o A e sou o Z, sou o princípio e o fim. Da fonte da água da vida darei aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles, eles serão filhos e filhas para mim. Você será filho e filha. Mas para os demais, e aí eu quero chamar a atenção para esses demais aqui, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, infelizmente, há o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Meu Deus, isso é forte. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto aqui é que ele grita: Deus está mudando de endereço. Meu irmão, Deus, ele vai começar a morar com a gente. Você lembra no Éden como era? Deus morava em um lugar, amém? Só que toda tardezinha ele ia se encontrar com Adão e Eva, aleluia. Meu Deus do céu. Naquela época, quando foi constituído o homem e a mulher, irmão, eles tinham um tempo de tardezinha com o Pai. Mas eu e você, meu irmão,
Aleluia. A Bíblia está dizendo que Ele vai se mudar para morar conosco, com os filhos e com as filhas. Você parou para pensar no privilégio que eu e você vai ter? Meu Deus, eu preciso valorizar isso, irmão. E a última coisa que eu queria pontuar aqui, fala com esse pessoal aqui, os indiferentes, os descrentes, os degenerados. Irmão, não deixe esses caras ir para o inferno, não. Em nome de Jesus. Vamos falar com esse povo. Vamos dizer para eles: ó, existe um lago de fogo eterno para você, velho. Pelo amor de Deus, não vai para esse lugar, não. Esse lugar não presta. Agora, o lugar onde a gente vai morar, uau, vale a pena, velho. Vá-se embora para lá. Vamos para lá comigo. O caminho dele sempre é o melhor. O caminho dele é caminho de paz. Ele não diz que não vai ter guerra, ele prova aqui. Ele deu um percurso mais difícil para o povo fazer, mas é um percurso que ele vai fazer junto com o povo. Essa é a diferença, irmão. É um Deus que anda junto contigo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E baseado em tudo isso que eu falei, que o caminho dele é muito melhor, que existe um lugar para a gente morar, existe uma terra que mana leite e mel, preparado para aqueles que são filhos. Deus não fala aqui de sobrinho, Deus não fala aqui de amigo, colega, Ele fala de filhos e filhas. Mas a Bíblia diz também que a todos quanto o receberam, foram dados-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Somente aqueles que o receberam. E esse é o ponto-chave. E eu queria aproveitar essa tarde e dar uma oportunidade. Eu não sei se tem gente aqui no nosso meio que ainda não se encontrou nesse lugar. Eu não sei se existem pessoas aqui que já andaram nesses caminhos, mas alguma coisa, alguma dificuldade, sei lá o que, te tirou dessa direção. Mas eu quero agora falar para você que está aqui, que está nessa condição. Sabe, existe uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tem um pai que quer se relacionar com os filhos, sabe, e que ele está preparando tudo, ele está organizando tudo, ou podemos dizer que ele já organizou tudo, para você morar com ele por uma eternidade. Mas você precisa dar esse passo, querido. Você precisa andar em direção ao caminho que Deus tem preparado para você. Nesta tarde eu quero te dar essa oportunidade. Se você está aqui no nosso meio e você ainda não fez um voto com Jesus Cristo, você ainda não conhece Ele, só conhece de ouvir falar. Se você está aqui e você está afastado também, eu quero te dar essa oportunidade. Você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida? Você quer sair dessa tarde aqui numa condição diferente de vida? Você quer começar a caminhar com Ele e Ele te instruir naquilo que Ele tem como propósito para você? Você está aqui nessa tarde e você quer fazer esse voto com o Senhor? Você está aqui? E eu vou perguntar só mais uma vez, porque eu quero que, se você estiver aqui, a gente vai ceiar agora, e eu quero que você ceie junto com a gente. Você está aqui? Você está escutando a voz do teu pai? Você está escutando ele dizer: filho, hoje é o dia, hoje é o teu dia, filho. Você está escutando isso? Amém, queridos? Eu não vou me prolongar muito, a gente vai ceiar agora. E eu queria citar um versículo para vocês aqui. Você que vai participar da ceia. Deixa eu descer aqui. Aleluia. A
A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor, obrigado, meu irmão, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Queridos, eu queria fazer uma dinâmica diferente, mas eu queria que você fizesse isso com uma pessoa que está perto de você. Agora, o pré-requisito é que você nunca tenha feito isso com ela, tá? Eu queria te dar uma opção aí de trocar o teu cálice com alguém que está perto de você, mas que você nunca fez isso com ele. Quando você troca esse cálice com essa pessoa, você está dizendo para ela: ei, eu e você fazemos parte da mesma família, a gente está na família do mesmo Pai, e eu quero ter comunhão com você. Amém? E eu queria, aproveitar agora. Todo mundo já conseguiu trocar? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer isso, esse momento maravilhoso aí, irmão. Sei aí. Aleluia, glória a Deus, queridos. Glória a Deus, aleluia.